bom dia. O Noticidade Manhã desta segunda-feira, dia 12 de agosto, vai trazer as informações de uma ótima oportunidade neste começo de semana para quem está desempregado ou busca o primeiro emprego. Gosta de pássaros? Então não perca a reportagem do Campeonato de Canto de Pássaros Silvestres. E claro, se você não viu os gols do final de semana, a gente também mostra todos os resultados. Mas antes dessas e muito mais notícias, vamos às informações do trânsito. Se você vai sair de casa agora, é sempre bom ficar informado da situação das ruas, avenidas e rodovias da região. E a nossa equipe traz a partir de agora toda a movimentação desta segunda-feira com o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Segundo a Urbis, o trânsito nas principais ruas e avenidas de Sorocaba é normal neste momento. Nós temos imagens agora da Avenida Dom Aguirre, que tem o trânsito carregado nos dois sentidos, normal, típico de uma segunda-feira de manhã. Tanto no sentido da Castelinho, do Parque das Águas, quanto no sentido oposto, em direção ao centro, ao Campolim e a Raposo Tavares. Agora falando sobre as rodovias, o motorista que segue para a capital pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo não enfrenta problemas neste momento. Mas nesta madrugada, um engavetamento envolvendo 7 caminhões resultou na morte de uma pessoa na rodovia Castelo Branco, em Mairinque. De acordo com a Polícia Rodoviária, uma batida traseira foi o que causou os outros acidentes. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras 2 pessoas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital Regional de Sorocaba. A vítima que morreu ficou presa às ferragens. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente gerou mais de 10 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo. E agora um serviço para você, motorista. O motorista que utiliza a rodovia Constâncio Sintra na região de Jundiaí deve ficar atento a partir de hoje. Na altura do quilômetro 70, foi feito um desvio no bairro Rio Acima para a construção de um viaduto. Quem segue no sentido Itatiba deve usar a pista auxiliar. Já quem segue no sentido bairro deve fazer o retorno no quilômetro 71. Essas interdições vão permanecer até o final do ano. A orientação da concessionária é que o motorista evite o trecho sempre que possível. Fernando. Tá ok, Pedro, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Um motociclista de 23 anos morreu neste domingo depois de sofrer um acidente na rodovia Celso Charuri, no bairro Aparecidinha, em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem bateu com a moto no guarda-reio. Ele chegou a ser levado para o hospital regional, mas não resistiu. As causas do acidente ainda serão apuradas. E um outro jovem de 20 anos morreu atropelado por uma viatura da Polícia Militar em Salto de Pirapora. Segundo a PM, a viatura seguia para verificar uma ocorrência de furto a uma mercearia, quando o jovem, que apresentava sinais de embriaguez, entrou na frente do carro. Ele chegou a ser socorrido à Santa Casa da cidade, mas também não resistiu. Ainda de acordo com a PM, a viatura que transitava na via estava em velocidade permitida. Foram identificados os 4 suspeitos de matar o subcomandante da Guarda Municipal de Mairinque e a esposa dele. Eles foram mortos dentro de casa na última sexta-feira. O casal foi enterrado no final de semana. O crime aconteceu às 8 horas da noite da sexta-feira. De acordo com a polícia, os 3 moradores estavam na sala de jantar e foram baleados na cabeça. Laércio Lanes, subcomandante da GM da cidade desde o início do ano, e a esposa dele, a administradora Lindalva Prado Lanes, morreram no local. O filho do casal, de 10 anos, foi encaminhado ao Hospital Regional em Sorocaba em estado grave. Os assassinos ainda levaram os veículos da família. Testemunhas viram o momento em que os bandidos fugiram da casa com 2 carros roubados. Um dos ladrões chegou a ameaçar quem estava naquele bar ali, mostrando uma arma de grosso calibre. A poucos metros da casa, os assaltantes capotaram um dos carros e fugiram com o outro, que mais tarde foi encontrado queimado no bairro Arco-Íris. Os corpos de Laércio e Lindalva foram encaminhados para o IML de Sorocaba e foram sepultados na tarde de sábado em Mairinque. A delegada de plantão não quis gravar entrevista, mas pediu a colaboração de testemunhas que tenham informações sobre os bandidos. A polícia investiga desde um roubo que não deu certo até um caso de vingança. Amigo das vítimas, este colega de guarda municipal estava muito abalado. Um amigo tranquilo, um cara espetacular, só isso. Família dele também tranquila. Uma pessoa... O filho do casal, o menino,
permanece internado em estado grave no setor de emergência do Regional de Sorocaba. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ele está entubado e sedado, porém apresenta sinais vitais estáveis. E o corpo de uma mulher de 27 anos foi encontrado dentro de um bueiro neste domingo em Votorantim. Segundo a Polícia Militar, o bueiro fica dentro de uma escola desativada, na Avenida Moacir Oséias Guit, no centro da cidade. Segundo a polícia, o corpo apresentava sinais de estrangulamento. Existe a suspeita de homicídio. A vítima estava seminua e tinha ferimentos no peito, na face e no pescoço. Por enquanto, ninguém foi preso. Também em Votorantim, dentro de um condomínio que fica na rodovia João Leme dos Santos, um homem foi encontrado morto pela própria esposa. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no quarto e tinha ferimentos de arma de fogo no abdômen e no braço. O crime é investigado e, por enquanto, ninguém foi preso. E uma psicóloga de 47 anos teve 65% do corpo queimado depois de ser vítima de um roubo em São Roque. Por enquanto, ninguém foi preso. De acordo com a polícia, a mulher foi sequestrada na Vila Leopoldina, em São Paulo, e levada até o bairro Vinhedo, na estrada da Rancharia, em São Roque. Ali, os sequestradores atearam fogo no veículo com a psicóloga dentro. Ela conseguiu fugir e pedir ajuda a uma pessoa que mora perto do local. A mulher foi socorrida na Santa Casa de São Roque e, no sábado, transferida a um hospital de São Paulo. A polícia não soube informar se os ladrões levaram o dinheiro da vítima. Renato Diniz, de Sorocaba, para o Noticidade Manhã. E o São Roque Notícias de hoje traz o seguinte destaque. Motivado por ciúmes, um homem matou um colega dentro de casa no bairro Santa Quitéria, em São Roque. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 34 anos e um amigo foram à casa de um outro amigo. Ao chegar na residência, eles foram recebidos pela mulher do suspeito. Os dois rapazes entraram e começaram a beber junto com ela. O marido dormia e, quando acordou, ao ver a cena, discutiu com eles e pegou uma faca. Na confusão, um dos homens foi golpeado no braço. A facada atingiu uma artéria que a vítima foi socorrida à Santa Casa de São Roque, onde faleceu devido a uma hemorragia, segundo o boletim médico. De acordo com a polícia, o suspeito fugiu. A polícia agora procura o autor do crime. Um homem de 42 anos morreu após ser atropelado por um trator durante o fim de semana no bairro Vila Nova, em Porto Feliz. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi no meio de um canavial que fica próximo a uma estrada que liga Porto Feliz ao município de Rafarte. A vítima chegou a ser socorrida para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu. De acordo com a polícia, o homem que dirigia a máquina disse que não viu a vítima. A polícia deve ouvir testemunhas durante esta semana. E um outro acidente com trator provocou a morte de um outro homem em Ibiúna. Um garoto de apenas 12 anos matou o próprio avô atropelado. Segundo a polícia militar, o menino manobrava a máquina em uma rampa e não conseguiu controlar o veículo, que desceu de ré e atingiu a vítima, que morreu no local. Por conta da tragédia, o menino ficou em estado de choque e precisou ser socorrido ao pronto-socorro da cidade. 7h13, 2 caixas automáticos que ficam no prédio da Prefeitura de Itapetininga foram alvos de criminosos neste domingo. Segundo a polícia, 4 suspeitos armados renderam o guarda municipal que realizava a vigilância. Os suspeitos levaram quase todo o dinheiro de um dos equipamentos e um computador usado para o vídeo monitoramento do local. A quantia roubada não foi divulgada e, por enquanto, ninguém foi preso. 7 focos de incêndio foram registrados na região de Piedade no fim de semana. Segundo a Defesa Civil, 2 foram de grande proporção. Um deles foi na estrada vicinal que dá acesso ao bairro dos Oliveiras. O outro foi no bairro Piraporão. Várias chácaras foram atingidas. A Defesa Civil não soube calcular a área atingida, mas afirmou por telefone que ninguém se feriu. Em Araçoiaba da Serra, os bombeiros levaram aproximadamente 2 horas para controlar as chamas em um matagal na estrada do Ipanema. Nesta ocorrência também ninguém ficou ferido. E o depósito da empresa de reciclagem, que foi atingido por incêndio na última quarta-feira em Salto, pegou fogo novamente no fim de semana. De acordo com o proprietário, as chamas atingiram mais um galpão com materiais recicláveis. Os bombeiros não souberam informar a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido. Depois das notícias da região, o Noticidade Manhã faz uma conexão com a redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques de hoje com Patrícia Rocha.
Um homem morreu num incêndio que atingiu a casa onde ele morava, na região do Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. Veja na reportagem de Kalina Sabino. A vítima era um marceneiro que morava sozinho nesta casa da zona sul de São Paulo. Testemunhas disseram que o fogo tomou conta dos cômodos em poucos minutos. O vizinho disse que tentou apagar o incêndio. Na hora a gente tenta de tudo que dá, né? Porque a gente pensava, eu pensava que tinha um sobrevivente lá dentro, sofrendo, tentando sair. Quando os bombeiros chegaram, o homem já estava morto. O corpo do marceneiro foi encontrado carbonizado próximo à porta de saída. Para a polícia, ele tentou escapar, mas não conseguiu. Só a perícia vai poder determinar o que causou o incêndio. E agora uma notícia internacional. Depois da chegada de um tufão nas Filipinas, pelo menos 23 pessoas estão desaparecidas. Segundo autoridades locais, o fenômeno chamado Utor é a tempestade mais forte deste ano na Terra. Utor chegou ao arquipélago filipino com rajadas de vento de até 210 quilômetros por hora. Alguns pescadores que trabalhavam na região não voltaram para casa e estão desaparecidos. O tufão deixou várias áreas sem eletricidade. 3 cobras cascavéis foram capturadas em pontos diferentes da cidade de Salto. Elas foram levadas ao centro de zoonoses do município. Mas não foram só elas que resolveram aparecer. Um gato do mato foi encontrado na cozinha de uma casa no bairro Bandeirantes, também em Salto. Ele foi resgatado pelos bombeiros e levado ao zoológico de Sorocaba. O pequeno animal está ameaçado de extinção e, de acordo com o diretor do zoológico, o gato do mato está saudável e deve voltar à natureza. Sete horas e 19 minutos. 3 homens foram presos em flagrante suspeitos de roubar um drive-in nesta madrugada no bairro Parque Nossa Senhora da Candelária, em Itu. Segundo a polícia militar, os suspeitos estavam armados e se passaram por clientes. Eles renderam o atendente e conseguiram levar uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. A polícia militar conseguiu deter os homens suspeitos ainda no bairro. Houve troca de tiros e perseguição, mas ninguém ficou ferido. Neste momento, todos estão na delegacia onde é apresentada a ocorrência. Olha só este convite. Você gostaria de fazer parte do time do emprego em Salto? O curso oferecido de graça tem o objetivo de orientar e preparar os trabalhadores acima de 16 anos, com ou sem experiência, que buscam uma colocação no mercado de trabalho. Mais informações desta oportunidade a gente vai saber agora com o repórter Pedro Leão. Pedro. É isso mesmo, Fernando. Ao todo são 120 vagas divididas em 4 turmas. E para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com Marivana Brito, que é facilitadora do time do emprego de Salto. Marivana, bom dia. Quem pode participar? Todas as pessoas acima de 16 anos. São só moradores de Salto? Não, das cidades vizinhas também podem participarem. E o que a pessoa aprende nesse curso? São diversas habilidades, né? Em como elaborar um currículo, a elaboração de um currículo, técnicas para a procura de emprego, testes aplicados pelos empregadores, planejamento financeiro, que é muito importante, né? E também empreendedorismo. E como se inscrever? As pessoas que se interessarem em se inscrever podem estar nos procurando no PAT, né, que fica na rua José Revel, 270, no centro da nossa cidade, Salto. As inscrições vão até quando? As inscrições vão até o fechamento da totalidade das turmas, que são 4 turmas. Reforçando, apenas os moradores de Salto podem participar ou é válido para qualquer morador de cidade vizinha? É válido para qualquer morador da cidade vizinha. Precisa levar alguma documentação? Sim, precisa levar o RG e o CPF. Ok, muito obrigado pelas informações. E o PAT de Salto fica na rua José Revel, 270, no centro da cidade. Fernando. Tá ok, Pedro, obrigado pelas informações, viu? Saúde, o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz deverá ser administrado por uma organização social. De acordo com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, um edital foi aberto para contratar a instituição que deve assumir o atendimento dos pacientes internados e também a gestão financeira do hospital. A semana começa com sol e a sensação de frio.
A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas variam entre 7 e 22 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da região. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 6 e 22 graus. Itapetininga tem mínima de 7 e a máxima não passa dos 21. Mínima de 7 também em Laranjal Paulista. Já em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 8 e 23 graus. Sete horas e 25 minutos, futebol. Pela Copa Paulista, no grupo 3, o São Bento venceu o Paulista de Jundiaí por 1-0. Já o Ituano empatou em 0-0 com o Grêmio Osasco e mesmo assim segue líder do grupo com 16 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo segue a 10 jogos sem vencer e agora amarga a penúltima posição depois de perder o clássico para a Portuguesa. Veja os gols. Foi um jogo digno de Série B, tanto na técnica quanto na tensão. O São Paulo tinha pressa. Mas se o tricolor do Morumbi queria os 3 pontos, a Portuguesa também queria. E abriu o placar com Diogo, 1-0. A conversa no vestiário surtiu efeito. E logo no início da segunda etapa, o São Paulo empatou o placar. Uma bela jogada de Lucas Evangelista, que se livrou da marcação e marcou o primeiro dele no campeonato, 1-1. 6 minutos depois, Aloísio foi derrubado na área e o São Paulo teve a chance de virar o jogo. Rogério chamou a responsabilidade, mas chutou no meio do gol, nos pés de Lauro. Foi um balde de água fria. O jogo seguiu tenso e, apesar dos esforços do São Paulo, foi a Portuguesa quem marcou. A bola sobrou para Diogo, num torpedo ampliar. 2-1 Portuguesa. No fim do jogo, Rafael Tolói mandou para as redes, mas o árbitro anulou o gol. Ele viu, e viu bem, a mão de Aloísio, quando a bola já estava quase lá. Seria o gol de empate, o gol que tiraria o São Paulo do sufoco. Agora a equipe é a penúltima da tabela. Rafael Sobis abriu o placar para o tricolor. Elias arrancou e empatou a partida. A virada do Flamengo veio com estilo. Léo Moura colocou entre as pernas do adversário e cruzou para Hernani, que tocou de letra. Depois da confusão na área, Hernani de novo marcou o terceiro do rubro-negro. O Flu ainda descontou com Rafael Sobis. 3-2, Flamengo. No estádio do Pacaembu, Ralf marcou para o Corinthians em cima do Vitória. Alexandre Pato de pênalti fechou o placar, 2-0. O Vasco venceu o Coritiba fora de casa com este gol de Pedro Quem. Em Brasília, Rafael Marques colocou o Botafogo na frente, mas o zagueiro André Bahia chutou para o lado errado. Gol contra que garantiu o empate ao Goiás. O Internacional empatou com o Atlético Paranaense em Porto Alegre. João Paulo fez o primeiro do Furacão. Juan empatou para o Colorado. Ederson pôs o time paranaense de novo na frente. Otávio deixou tudo igual. Em Salvador, o Grêmio venceu o Bahia com gols de Riveros, Maxi Rodrigues e Guilherme Biteco. A Ponte Preta ganhou do Criciúma. William, artilheiro do campeonato, abriu o placar. Arthur ampliou. Lins descontou para o Criciúma. Everton Santos definiu. Ponte 3, Criciúma 1. Pela Série B, o Palmeiras venceu o Paraná de virada. Juninho e Wesley marcaram os gols dos paulistas. E a gente continua a falar de esporte. A Liga Sorocabana de Basquete venceu por 93-85 a equipe do 15 de Piracicaba em partida válida pelo Campeonato Paulista no fim de semana. Com a vitória, o time do técnico Rinaldo Rodrigues chegou aos 6 pontos em 4 jogos e está agora em 5º lugar no campeonato. O próximo desafio da LSB é contra o Jacareí na próxima quinta-feira, fora de casa. Sorocaba sediou neste final de semana a segunda etapa do Campeonato Paulista de Canto de Pássaros Silvestres. O evento reuniu mais de 100 competidores de todo o estado.
Aqui a competição se ganha no grito, literalmente. A disputa em um ginásio no Jardim Simos, em Sorocaba, reuniu centenas de passaricultores do estado. Isso em 2 categorias, uma para cada espécie, a do coleirinha e a do trinca-ferro. Todo mundo de olho no desempenho do próprio pássaro e do adversário, mas para por aí. Repare que os criadores olham, observam, analisam, mas não torcem. É que isso é proibido. Eles não podem fazer nada que possa influenciar no canto das aves, como fazer gestos ou conversar com elas. Aqui o mérito tem que ser dos passarinhos. Juízes e criadores avaliam de hora em hora se eles têm fôlego. Se a ave cantar menos que os adversários, é eliminada. E não vale ficar numa nota só. Bom, cantar eles cantam mesmo, mas existe treinamento para se destacar. João Bosco veio de Barueri para competir com o Titânio, veterano de 20 anos. Alimentação, fazer exercício, tudo. Se você não fizer isso, você não tem uma ave para competir. Cada competidor tem placas que, além de indicarem o registro no IBAMA, podem ser personalizadas. É o caso do Flecha de Fogo. Ele tem um estilo de canto agressivo como uma flecha. Então nós batizamos ele por isso. E a plaquinha é consequência disso. Tem ainda o furacão, o nocaute, o tornado. Pois é, aqui eles são os astros, quase como um craque do futebol. Se ele estiver muito estressado, não adianta deixar, você tem que tirar, tem que respeitar o atleta. Igual um jogador de futebol não está no seu dia, vamos pro banco, né? Tá certo. O vencedor da categoria Trinca-Ferro foi Fábio da criatória Trincas da Garoa, com o pássaro fantástico. Já na categoria Coleirinha, quem levou o primeiro lugar foi o pássaro Zeca Urubu, do criador Fábio Fagundes. Parabéns aos vencedores. E o Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!